Obrigado. Para quem não estava aqui ontem à noite, sou o Wendel, sou pastor ali na Igreja Batista União, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Eu confesso que eu ia pregar algo. Agora até falei para o pastor Claudinei hoje pela manhã, falei assim, hoje eu quase não dormi porque eu estava num confronto com Deus, né? Falando assim, Deus, o que o Senhor quer para hoje pela manhã? O que o Senhor quer para hoje pela noite? Eu não quero trazer mais uma mensagem pronta, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer para a igreja, não aquilo que eu quero, né? Que seja o Senhor ministrando. Eu sou casado há 20 anos, tem uma foto, eu pedi para, não sei se deu tempo, as fotos da minha esposa, das minhas filhas. Deus me permitiu ser pai de meninas, né? Graças a Deus. Vocês foram pais de meninos. Não, esse aí depois eu vou. Não. Não também. Essa é da igreja. Depois. Acho que não sei se o pastor. Acho que eu mandei ali, mas não. Vamos lá. Amém? Então abra a sua Bíblia em Lucas. Depois eu vou. Essas fotos pode deixar que depois eu vou pedir para você pôr. Essas fotos aí são da igreja. Se tiver as fotos da igreja, pode pôr para o pessoal conhecer. Que eles vão. Isso aí é um pequeno problema que nós estamos tendo lá com os estacionamentos. Pode ir passando. Pode ir passando. Acho que ficou melhor para ver. Isso. Esse foi o alto de Páscoa que nós fizemos lá esse ano. Nesse dia, foram 2 dias de apresentação. Em 2 dias de apresentações, 200 voluntários, cerca de 1.000 pessoas, 40 pessoas aceitando a Jesus, tomando decisão. Então, assim, foi realmente tremendo ali o que Deus tem feito ali em Ponta Porã. Acho que tem mais. Amém. Amém. Você tinha que parar 1 quilômetro antes para conseguir chegar à igreja. Então, assim, Deus tem feito algo, querido, ali em Ponta Porã, que tem sido, assim, tremendo. Para você que não conhece, Ponta Porã está na fronteira com o Paraguai. É uma cidade onde o tráfico e a prostituição, ela imperava. Eu falo que ela imperava porque nós estamos ali agora e estamos mudando a realidade daquela cidade. E Deus tem transformado várias coisas, né? Eu tenho atendido traficantes, pai de santos tem me procurado, pessoas têm nos ido até a igreja e elas têm encontrado ali a presença de Jesus e tem sua vida sendo transformada. Para você ter uma ideia, algo muito curioso, eu estava falando até para o pastor, né? Eu falei assim, o gostoso é quando a gente encontra o nosso samaritano, a nossa samaritana, né? Há uns 2 anos atrás, aliás, está com 2 anos, a Kelly começou um grupo de mulher única no Paraguai. E nesse grupo, ela teve grande dificuldade porque as mulheres só falavam espanhol. Só a dona da casa falava português, a grande maioria falando espanhol e castelhano. O espanhol do Paraguai é muito misturado com castelhano, com guarani, então muitas vezes é um pouco difícil de entender. E chegou uma mulher lá para ela que o esposo era ateu, e ela se dizendo católica, mas ela chega, e na primeira lição, na hora da apresentação, que ela pergunta, qual a sua expectativa para esse curso? Aí ela pega e fala assim, eu não conheço Deus, eu quero conhecer esse Deus que tanto vocês falam. Só que ela não sabia falar uma palavra em português. E começa o curso, e ali elas vão ministrando nas 10 semanas. E num dia, a Kelly dá um abraço nela. Dá um abraço, ora com ela. E ela fala para a Kelly assim, eu não entendi nada do que você falou, mas no seu abraço eu pude conhecer e sentir quem era Jesus. Passado aquele dia, ela fala assim, na última lição, ela fala assim, eu quero me batizar. Aí me mandam assim, olha, ela quer se batizar, tem uma pessoa lá que quer se batizar. Eu falei, eu batizo, vamos
Vamos para a igreja, eu batizo. Vai ter batismo já na outra semana, eu batizo. Para quem não sabe, eu vou só explicar para você aqui um pouquinho do que é a cultura batista, né? Para você ser batizado na igreja batista, você tem que passar por uma classe, você tem que ser apresentado numa assembleia e a igreja vota se você pode ou não, depois de ver o seu conhecimento sobre tudo aquilo, né? É por isso que eu tive muito problema, por isso que eles falavam que eu não era batista. E aí, eu falei assim, não, eu vou batizar. Só que essa mulher, ela nunca tinha ido na igreja, ela nunca pisou numa igreja evangélica. E chegou o dia do batismo, ela foi numa igreja, ela foi na primeira igreja batista no centro de Ponta Porã. E de lá ela ligou, ela falou assim, olha, eu entrei aqui na igreja, falei com o pastor, não vai ter batismo aqui não. Aí a pessoa que estava acompanhando ela falou assim, não, você está na igreja errada. Vem para cá. É no bairro, que nós estamos num bairro bem escondido, querido. Nós estamos bem escondidos. Porque Deus, Ele pega as coisas, né, para confundir os sábios. E aí ela veio, ela e o marido chegaram na igreja, ela já chegou atrasada para o batismo. Falei, não, mas eu batizo, vamos lá. Nós lemos o testemunho dela, ela se batizou naquele dia nós tivemos ali 20 batismos. Ela se batizou e naquele dia a minha ministração era sobre Lázaro, Deus não te chama para curar, Deus te trouxe aqui para te matar e trazer ressurreição sobre a sua vida, sobre projetos que estavam mortos. E eu ministrei aquilo ali. O marido dela, ateu, ele vai embora em silêncio, ele não me cumprimentou, ele foi embora. E ele, quando ele chegou em casa, ele virou para ela e falou assim, você falou toda a minha vida para o pastor. Aí ela falou assim, não, eu nem conhecia o pastor, eu fui até na igreja errada. Você viu tudo isso? Ele falou, então eu vou voltar lá domingo que vem. Aí ele voltou no outro domingo. Mais uma vez ele foi embora bravo, não me cumprimentou, porque segundo ele falava que a esposa estava falando tudo da vida dele para mim. Ele falou, se é verdade, eu vou voltar lá de novo. No outro domingo eu vou lá de novo para ver se ele vai falar de novo da minha vida. E ele foi no terceiro domingo. No terceiro domingo ele estava prostrado no chão, chorando, aceitando Jesus. Ele médico, conceituado, ateu, declarado, agora no chão, prostrado, confessando Jesus. Aquele casal hoje, eles estão liderando, são líderes facilitadores do 30 Semanas, é um dos ministérios que a gente tem. E pessoas, nós estamos alcançando pessoas no Paraguai por causa deles. Eles estão trazendo família, estão trazendo os amigos, as pessoas estão perguntando assim, o que aconteceu, o que mudou na sua vida que isso está acontecendo? Através da mudança deles. Então eu falo assim, como é bom quando a gente encontra um samaritano, uma samaritana. Alguém que anuncia o evangelho e a transformação que Deus fez na vida deles. E eu quero falar hoje, nessa manhã, em Lucas 5. O tema da mensagem dessa manhã é vá para águas profundas. Deus precisa tirar essa igreja do raso, querido. Deus precisa tirar essa igreja de andar em lugares rasos. Chega um novo tempo onde vocês precisam mergulhar em águas profundas. E você só vai mergulhar em águas profundas se você entender o seu chamado, o seu propósito. Se você entender que não depende só do pastor, da pastora, que Deus ele te chamou para viver uma vida extraordinária, amém? Lá foi um processo difícil, foi um processo doloroso, mas Deus tem feito maravilhas através da nossa vida e através da igreja. Lucas 5 vai falar assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões.
Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram a ajuda dos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Você está sem microfone. Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para mergulhar em águas profundas. Chega de viver o raso, chega de viver na superfície, Pai. Chega de se contentar, ó Deus, simplesmente com mais um culto, simplesmente com mais uma atividade, simplesmente com mais um arrepio, com mais uma emoção. Nós precisamos viver em águas profundas, Pai. Nessa manhã o Senhor traz, ó Pai, o Senhor traz essa igreja para viver em águas profundas, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, que se abram os céus neste lugar, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Vamos, igreja, declare: o teu reino. Que se abram os céus e o teu reino
nossa fé está no nosso Deus. Eu não sei você, mas hoje há uma presença muito forte aqui, querido. Uma presença muito forte. Muito forte. Deus está abrindo. Se você puder, põe Malaquias 3:10 aqui para mim. Projeta aqui para mim. Se você tiver na versão NVT. Palavra de Deus em Malaquias 3:10 vai falar que janelas. Tragam todos os seus dízimos. Pode passar depois do tempo para que haja aqui. Exércitos, abrirei janelas do céu para derramar para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Não tem muito a ver com a minha mensagem, mas enquanto a gente estava orando aqui, Deus me falou que nessa manhã janelas dos céus estão sendo abertas aqui. Eclesiastes para mim, Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Vai falar sobre janelas dos céus também. Deus, quando Ele começa a abrir janelas nos céus, há um mover sobrenatural agindo sobre a igreja, sobre a sua vida, querido. Nós estávamos na igreja e há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Antes de você passar, eu vou ler todo até o 6. Mas a palavra de Deus, ela vai nos falar sobre tempo. Essa palavra tempo no original, ela significa oportunidade. O original dessa palavra, ela vem da origem, é oportunidade. Então fala que há um momento certo para tudo, uma oportunidade para cada atividade debaixo do céu. Pode passar. A oportunidade de nascer, a oportunidade de morrer, a oportunidade de plantar, a oportunidade de colher, oportunidade de matar, a oportunidade de curar, a oportunidade de derrubar, a oportunidade de construir, oportunidade de chorar, a oportunidade de rir, a oportunidade de se entristecer e a oportunidade de dançar, oportunidade de espalhar pedras e oportunidade de ajuntá-las, oportunidade de abraçar e oportunidade de se afastar, oportunidade de procurar, oportunidade de deixar, buscar, oportunidade de guardar e oportunidade de jogar fora, oportunidade de rasgar, oportunidade de remendar, oportunidade de calar e oportunidade de falar, oportunidade de amar e oportunidade de odiar, oportunidade de guerra e oportunidade de paz. A gente tem mais um. Que as pessoas ganham com tanto trabalho, até isso. Quando você começa a ler, você vai entender que há oportunidade para tudo nessa terra. E quando janelas nos céus são abertas, muda o tempo da igreja, muda o tempo sobre a sua vida, e oportunidades são abertas. Então agora oportunidades estão sendo abertas. Deus me fala nessa manhã que oportunidades estão sendo abertas, janelas no céu estão sendo abertas e oportunidades estão sendo derramadas sobre essa igreja. Talvez há muito tempo vocês ficaram limitados e presos, mas hoje Deus está abrindo janelas no céu para derramar oportunidades novas sobre essa igreja, oportunidades novas sobre a sua vida, querido. Pastor, mas olha, está abrindo uma oportunidade nova de empreendimento, de negócio. Não, mas não é para você, é para que o reino avance. Por isso que Deus está abrindo essa janela na sua vida. É para que coisas venham mudar na sua vida, para isso que Deus está abrindo.
É uma manhã de céus abertos. É uma manhã de céus abertos. Lucas 5 vai nos falar: vá para águas profundas. Jesus, ele vem com a multidão. Talvez você pense assim: mas uma pesca chocou tanto aquelas pessoas. Como que uma pesca choca tanto pessoas? Para pessoas que sejam acostumadas a pescar, talvez pegar um peixe seja algo natural. Para mim, eu não sou acostumado a pescar. Sou uma pessoa que eu não gosto muito de pescar, não tenho muita paciência para ficar lá esperando, gente. Eu não tenho, eu já estresso. E eu quero conversar, e aí você já não pode falar. Eu falo: não, isso aí para mim não serve não. Pescar não é comigo. Então, se eu estou ali pescando e eu pegar um grande peixe, para mim já é algo assim que espantoso, uau. Mas para aqueles homens a pescaria era comum. E eles saíram numa noite, e uma noite que estava preparada, e uma noite que eles sabiam, porque eles entendiam de pesca. Eles entendiam de pesca. Então provavelmente eles pensaram assim: olha, nós vamos para essa noite, que essa noite, né, a lua está preparada, o céu está pronto, nós vamos pegar algo. Talvez você tenha vindo à igreja, ou talvez você tenha vivido a vida falando assim: não, hoje está bom, hoje é um bom dia, hoje está tudo preparado para dar certo. Nós preparamos essa conferência e vai dar tudo certo. Vão vir pessoas, vão vir visitantes, vão vir, nossa, uau, vai ser tremendo. Você projetou o melhor dia, a melhor noite. Mas a palavra de Deus fala que eles ficaram ali a noite toda e nada eles pegaram. Como é frustrante, querido, a gente preparar, a gente está com tudo pronto, mas nada acontece. Há quanto tempo você está vivendo nada de Deus? Senhor, eu já orei, eu já jejuei, mas nada acontece, nada muda. Eu estou orando e essa situação e nada muda. Eu já vivi experiências tão boas com Deus, mas nada aconteceu, nada muda. Tem gente que está vivendo do nada há muito tempo. Eu orava, Deus me deu uma direção bem no começo do ministério. Eu já estava em tempo integral, era auxiliar do pastor Mauro, um grande homem de Deus que veio falecer durante a pandemia. E eu orava e eu falava assim, e um fogo queimando no meu coração para viver algo diferente daquilo que eu estava vivendo. E aí Deus me deu uma direção e falou assim para mim: ó, vai para o teu quarto, fecha a porta, faz jejum, ora. E eu lutei contra aquilo assim uns 3 meses. Eu falei assim: Kelly, não está dando mais, eu preciso ir orar. Eu me fechei num quarto 3 dias. Peguei uma garrafa d'água, enchi uma garrafa d'água, falei: eu vou para o quarto. E ali eu fiquei 3 dias orando, jejuando, só na água, lendo a Bíblia, e Deus falando comigo, e aquela coisa, e Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo. Fiquei 3 dias, irmãos, orando, em jejum, buscando a presença de Deus. Quando foi no primeiro dia, não vi nada aconteceu, nenhuma palavra, nada acontecia. Foi o segundo dia e nada acontecia. Quando foi no terceiro e último dia, e ali eu virava as madrugadas e orava e dormia e acordava e aquela coisa toda, eu falava assim: Deus, me dá pelo menos um sonho, Deus, pelo menos move o copo d'água aqui, sei lá, faz alguma coisa, mas fala comigo, eu preciso te ouvir. Talvez você está há tanto tempo assim: Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso de uma resposta. Quando foi no terceiro dia, aí foi diferente.
Maria Eduarda bateu na porta, eu estava no quarto dela, né? Eu tinha posto o quarto com a mãe. A Maria Eduarda bateu na porta, eu falei assim, eita, Jesus, é tremendo. Olha, estou escutando coisa. Não, está escutando. Não, eu falei assim, está batendo na porta. Na hora assim, eu falei assim, é Deus falando. Aí eu escuto uma voz do outro lado, pai, eu preciso pegar umas coisas no meu quarto. 3 dias, querido, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Talvez você esteja frustrado com Deus porque faz tanto tempo que você ora, que você busca e nada tem acontecido. É sempre mais do mesmo. É sempre mais um culto, é sempre mais uma mensagem, é sempre mais uma palavra. Eu continuei o jejum, Deus deu uma direção, continuei a jejuar, falei, não, eu vou jejuar mais 21 dias. Passaram-se 2 semanas e havia uma conferência marcada na igreja. E eu estou lá e eu sentei, eu estava com muita dor de cabeça. Né? Crente, ele não bebe, não usa droga, mas é dependente de café. E aí, como eu estava sem café, eu estava com uma dor de cabeça, rapaz. E aí eu sentei no fundo, fiquei quietinho. E o pastor ministrando lá na frente, ele acabou a ministração dele e ele falou assim, mas antes de acabar a minha ministração eu preciso falar algo. Tem um rosto aqui que está me incomodando. Aí ele começou a falar e eu estou lá de cabeça baixa. Ele falou assim, aquele rapaz que está lá no fundo de cabeça baixa, Deus vê o teu coração pegando fogo e hoje Ele te tira do meio das malhadas. Até aquele dia eu não tinha pregado uma vez na igreja. Foi bem no início. Muitas vezes você está há tanto tempo achando que Deus não está vendo o que você está. Você está achando que Deus não está vendo a sua frustração, não está vendo as suas dores. Mas Ele está observando a cada momento. Aqueles homens estavam tristes porque não pegaram nada. Eles estavam frustrados porque não pegaram nada. Um coração frustrado, ele vai ficar irritado, ele vai ficar machucado. E é fácil de conhecer um coração frustrado, querido. Jesus, ele aparece no caminho para Emaús, para Cleopas e um outro. E ele fala para Jesus, e eles estão ali, e Jesus pergunta por que eles estavam tristes. E ali um deles fala, Cleopas já fala, mas como assim você não sabe o que está acontecendo? Um coração frustrado, ele sempre vai estar disposto a uma resposta machucada, uma resposta de ira. Ele sempre vai estar dolorido, ele sempre vai querer contar as suas dores. É alguém que sempre está ali machucado. E esses homens estavam com seu coração frustrado. Agora imagine a cena. Aqueles homens de uma noite frustrada, de uma pesca que não tinha dado nada. Chega Jesus com a multidão. Lá vem Jesus com a multidão. Jesus vem vindo com a multidão. Aquela multidão vinha tomada, já eram pessoas que tinham sido curadas, pessoas que havia recebido uma palavra. A Bíblia fala que Jesus, aonde ele vinha com a multidão. Agora, imagine você, na sua frustração, na sua tristeza. Agora vem uma pessoa de lá, com a multidão, com todo mundo em festa. Você olha, você vê a alegria daquela multidão, e você olha para o seu barco, ou melhor, você olha para a sua casa, e nada acontece. Você chega num ambiente tomado da glória e da presença de Deus, de alegria, mas você pode estar aqui e a sua cabeça já está lá na sua casa, no seu problema amanhã, falando assim, Deus, nada está acontecendo, Deus, como que eu vou me alegrar com essa multidão se nada está acontecendo na minha vida? Meu casamento está mal, meus filhos estão mal, nada acontece. Querido, gratidão e honra
abre as janelas do céu sobre a sua vida. Por isso que eu li aquele versículo e falei, Malaquias 3:10, a grande questão não é o dízimo, a grande questão é você ser fiel e grato a Deus, porque vai abrir janelas do céu sobre a sua vida e a sua casa. Quando você tem uma vida de honra e gratidão às pessoas e a Deus, pastor, mas eu sou grato a Deus, mas não consigo ser grato a pessoas. Se você não consegue ser grato a pessoas, você não é grato a Deus. Porque a gente só consegue manifestar para Deus aquilo que a gente consegue manifestar na vida de outras pessoas. Aqueles homens estavam frustrados, chega Jesus com a multidão toda animada. Pastor, mas eu estou aqui a noite toda em nada. Eu já participei de várias conferências, de vários congressos e nada. Eu venho na igreja todo domingo e nada. Eu dou meu dízimo e nada. Eu até oferto, pastor, e nada acontece. Jesus avista, havia 2 barcos. Jesus avista 2 barcos. Ali, por ser um lugar de pescadores, então eu creio que havia mais barcos. Mas Jesus escolhe um específico. Jesus escolheu você, querido. Ele quer entrar no seu barco. Ele escolheu e ele entrou em um barco. Ele entrou. Agora Jesus está no barco de Pedro. Aí tem irmão que fala assim, pastor, se não fosse eu, isso não estaria acontecendo. Porque ele está usando o meu barco, porque sou eu. Pedro podia falar assim, tá lá, vocês só estão ouvindo a palavra, o mestre falar por causa do meu barco. Se não fosse o meu barco, vocês não iam ouvir o mestre falar. Deixa eu te falar algo, querido. Jesus, ele não precisa de você. Mas você precisa tanto dele, que quando ele entra no seu barco, tudo muda. Tudo muda. Quem está falando para você aqui é alguém que Jesus entrou no barco há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Deus, ele não chega atrasado em lugar nenhum. Quem tem pressa é eu e você, que nós estamos atrasados da missão e do propósito que ele nos deu, do chamado que ele te deu. Hoje eu estou completando 41 anos. Amém, glória a Deus. E eu estava ali postando, preparando um texto para postar. E Deus me levou a fazer uma reflexão de quando ele entrou no meu barco. Querido, eu tive empresa, eu fui empresário durante 7 anos. Eu tinha um sonho de ser rico, né? Homem, mulheres aqui que são casadas sabem, todo homem tem um sonho de ser rico. Ou ele vai jogar na Mega Sena, ele vai sonhar que vai ficar rico, ele vai montar um negócio que é o melhor negócio do mundo, que esse negócio vai revolucionar o mundo. Ele chega com a ideia para você e, vai ficar rico. Deixa eu te falar, mulher, vou te dar um conselho, não estraga o sonho do menino, deixa ele sonhar. Deixa ele sonhar. E eu tinha um sonho de ser rico. Então eu montei uma empresa, eu montei uma padaria. Eu falei assim, Deus, eu vou ser rico. Realmente com 23 anos de idade, eu tinha um faturamento alto, eu tinha 32 funcionários. Eu tinha uma empresa já bem estruturada, eu atendia praticamente quase todas as empresas de Campo Grande, Casas Bahia, Magazine Luiza, servindo café da manhã, Câmara Municipal. Eu comecei a fazer o Senai, o Sebrae, vinha fazer consultoria na nossa empresa, porque queria entender o que estava acontecendo. E aí é onde nós erramos, aonde nós achamos que se não fosse o nosso barco, Deus não fazia. Não, porque Deus está fazendo só porque sou eu sou o cara, né?
Pedro, ele não pensa assim, mas eu estou querendo trazer para você, porque muitas vezes nós pensamos assim. Não, a igreja sem, pastor, sem eu aqui para cantar, não tem louvor. Nós estávamos na igreja uma vez, a Kelly olhou assim e falou assim: amor, Deus vai tirar todo mundo do altar. Eu falei: para, você é doida. Não, Deus vai tirar todo mundo do altar. Não deu 2 meses, aquela banda, aquela equipe que estava, nenhum deles pôde cantar mais. Pastor, mas se eu não cantar, não tem culto. Eu estava falando para o pastor, lá nós temos oração todos os dias, das 5:30 da manhã às 6:30 da manhã, todos os dias. Comecei dia 1º de janeiro e nós vamos encerrar dia 31 de dezembro. Não falha nenhum dia. No começo a gente tinha lá gente para tocar, para cantar. Aí chegou um dia o meu pastor do louvor, o Lauro, chegou e falou assim: Wendel, nós temos que fazer uma escala para o pessoal vir, porque o pessoal não está vindo. Eu falei: não, você não entendeu ainda. Deus nos chamou para ir para águas profundas, querido. É só para as pessoas que vão vir. Se oração fosse para todo mundo, você ia ver na rua a gente orando. Oração não é para todo mundo, oração é só para aqueles que Jesus escolheu. É só para aqueles que Ele chamou. Sabe qual que é o problema? Ele te escolheu, Ele te chamou, mas você não entendeu. Você está achando que ainda é o seu barco que está fazendo a diferença, que não é a pessoa que está nele. Aí eu falei: não precisa ninguém não, você pode ficar tranquilo. Irmãos, tem dia que é tão top, que o Isaías Saad está cantando lá, Fernandinho. Tem dia assim que eles estão lá, vai lá, canta, não desafina, não erra o tom, não estraga os instrumentos, não gasta o instrumento, e está lá cantando. E o mover e a presença é a mesma, porque é Ele que está no barco. Não é o barco que depende dele, não é ele que depende do barco, é o barco que depende dele. Isso. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Ele te escolheu porque Ele sabe que sem Ele você não seria nada. Eu com um casamento destruído, com uma empresa falindo, casamento destruído, querido, empresa falindo, eu tinha mais amante do que eu podia manter. Credo, pastor, mas como o senhor fala isso? É só você não ser hipócrita e olhar para a sua vida, que você vai ver muita coisa que precisa mudar. E uma coisa que eu aprendi: as coisas que eu não consigo falar sobre mim, sobre a minha vida, é porque elas precisam de tratamento e de cura. Então tem áreas da sua vida que você não pode falar para as pessoas, querido, é porque você precisa de cura, é porque você precisa de libertação nessas áreas. Meu casamento estava destruído, a empresa que tinha 32 funcionários praticamente acabando. Nós ficamos, eu tinha casa, 2 carros, nós perdemos tudo. Eu fui morar num quarto, na casa do meu pai. A Kelly chega empurrando uma bicicletinha assim, eu falei assim: uai, o que foi? A Kelly, o pai dela, é um dos maiores empresários do estado de Mato Grosso do Sul. Um homem tão rico que ele veio falecer, vai fazer 2 anos agora em julho. Tão rico que o processo de inventário que vocês está assim uma briga tremenda do que tem acontecido. Eu não posso nem falar porque, como está sendo filmado, pode terminar um problema ainda, que está num processo. Ela chega empurrando uma bicicleta, alguém que nunca tinha andado de ônibus, porque ele tinha motorista particular, nunca tinha andado de ônibus. Ela chega empurrando uma bicicleta. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: se você for andar de bicicleta, eu vou andar com você. Eu sei de onde Deus me tirou, querido. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente esquece de onde Deus tirou a gente. E aí a gente começa a achar que se não fosse o meu barco,
Se não fosse eu, Jesus não ia fazer nada. Não, se não for eu, a igreja não tem louvor. Se não for eu, a igreja não abre. Se não for... Ei, deixa eu te falar, querido, a igreja não precisa de você. Jesus não precisa de você, mas Ele te escolheu. Baixa a tua bola e começa a buscar a presença dEle. Começa a buscar ir para águas profundas. Pedro não fracassou, porque ele pegou a noite toda peixes. Ele ficou a noite toda e não pegou nenhum peixe. O barco não afundou. Quando ele começou a pegar peixe, o barco queria afundar. O problema não é quando a gente está no nosso fracasso. A gente começa a afundar quando a gente está no nosso sucesso. Chega Jesus ali com a multidão, está numa alegria, começa a pregar do barco de Pedro. Agora Pedro está ali. Agora imagine, Jesus está ali pregando. Pedro deixa ele entregar toda a mensagem. Pedro poderia, se fosse igual a muitos: ô Senhor, o Senhor já usou meu barco, o Senhor já fez, dá só uma oportunidade para eu divulgar aqui minha empresa. Dá só uma oportunidade para eu quero falar um pouquinho. Deixa eu te falar algo, querido. Pedro sabia o lugar dele. Ele não estava ali para esconder a glória de Deus. Ele estava ali para manifestar a glória de Jesus. Muitas vezes nós queremos aparecer mais que Deus, mais que Jesus, e esquecemos de manifestar a glória dele. Eles pescaram, a Bíblia fala que a rede veio cheia de peixes. Com tantos peixes que eles tiveram que compartilhar, que eles tiveram que dividir. A transformação que Deus traz na sua vida não é para ficar escondida em você, é para você sair e compartilhar com as pessoas. Aquele impacto que gerou na vida de Pedro, aquela pesca que gerou na vida de Pedro, não era só para ele, era para ele compartilhar com os outros. Deus vem e traz uma transformação para a sua vida. Uau, você transformou. Aí você vira um crente satisfeito, ficar sentado todo dia ouvindo pregações e aquela coisa toda. Não, mas está bom aqui, eu já faço a minha parte. Ei, querido, Deus está te chamando para mais. Deus está te chamando para águas profundas. Águas profundas. Aquilo que Ele fez na sua vida e a transformação que Ele trouxe na sua vida foi só um pouquinho, perto daquilo que Ele tem para fazer. Eu já fui para a África 2 vezes, fui para a Coreia do Sul, fiquei lá 15 dias na Coreia do Sul fazendo treinamento. Quando a gente acha que Deus, já fez tudo. Não, mas Deus já fez tantas coisas. Esse ano é aniversário de 15 anos da Maria Eduarda. Ela falou assim: pai, eu quero ir para... eu quero uma festa. Eu comecei a montar a festa. E filho de pastor, festa de filho de pastor é diferente das festas de gente normal, né? Vamos falar assim. Porque na nossa cabeça é o seguinte: filha, lá na igreja tem alguém que canta, tem alguém que vai fazer o bolo, tem alguém que pode ajudar a gente a decorar, a gente tem umas cadeiras lá na igreja, a gente arruma, põe umas mesas do irmão, pega coisa aqui e vai fazendo. E aí ela falou assim: não, pai, eu não quero assim não. Eu quero minha festa assim, tal. Eu quero pôr uma pista lá com uns negócios assim. Aí eu perguntei lá para um rapaz: qual que é o valor? A pista, se for uma pista simples, 6 mil. Se for uma pista, 10 mil. Eu falei: não, 10 mil é que eu ia gastar tudo na festa toda, você não está entendendo. Falei: não, minha filha, o pai não vai fazer a festa. Ela falou assim, aí eu vi que ela ficou triste, né? Falei assim: não, o pai não vai poder fazer a festa. Ela falou assim: pai, mas não tem problema não, eu vou orar, eu vou pedir para Deus. Falei assim: tá bom, mas o pai pode te dar uma ideia, ao invés de fazer festa, ora para Deus te dar uma viagem. Ela falou: então vou orar para Deus levar a gente para a Europa. Eu quero fazer uma viagem na Europa. Eu falei: então tá bom, então ora. Você vai, né? A gente manda você para a Europa, porque é muito caro, não dá para ir toda a família. Ela falou assim: não, pai, eu só vou se minha família for comigo. Eu falei: então tá bom, então ora.
Aí ela virava para mim e falava assim: pai, o senhor não está acreditando, né? Eu falei assim: não, eu estou acreditando, ora. É que a gente é racional, né? Ela começou a orar, irmãos. Nós ganhamos um cruzeiro na Europa. Aleluia. Quase tudo pago. Quase tudo. Nossa despesa ficou assim, metade da metade. Para a gente ir agora em junho. Os pastores, eu sempre via os pastores falar assim: olha, Israel, Israel. Um dia eu fui ver a viagem para Israel, eu falei: não, é muito caro, é impossível para mim. Aí deu um problema lá nesse cruzeiro que era para fazer na Itália, de um pedaço lá da Nápoles, e a gente ia passar pela Itália. Começou a ficar muito caro, muito caro, muito caro. Fechou tudo as portas para a gente ir para a Itália. Aí eu falei para a pessoa que estava nos abençoando, eu falei: irmã, não se preocupa não. Eu já desisti, eu já falei para ela aqui, deixa para o ano que vem, a gente vai e fica como se fosse para esse ano, não tem problema. Aí me liga a mulher que estava fechando da agência e fala assim: olha, pastor, eu estou te mandando essa opção aqui. É Grécia, vocês vão fazer um passeio pela Grécia e depois vocês vão descer e vão ficar em Israel. Aí eu falei assim: Israel, lá onde Jesus passou mesmo? Não, irmã. Ela falou assim: é lá mesmo. Dia 14 agora nós estamos embarcando, irmão. Dia 14 de junho nós estamos embarcando. Alguém que não tinha o que comer, alguém que não tinha nada, que estava empurrando uma bicicleta, agora Deus está levando em Israel, com tudo pronto, tudo pago, para passear, fazer um cruzeiro, 15 dias. Sabe por quê, querido? Porque Ele me escolheu, Ele escolheu você. E quando você entende que não é o seu barco, que não é você, mas é porque Ele te escolheu e Ele decidiu entrar na sua vida, as redes começam a superabundar de tal forma que você não vai dar conta, você vai ter que compartilhar com outras pessoas. Você vai compartilhar com outras pessoas. Eu recebo ofertas, querido, e quando eu recebo uma oferta, a Kelly fala assim: olha, essa oferta não é para fazer isso, isso, isso. Eu falo assim: peraí, primeiro eu vou ver o que Deus quer, porque a maioria das ofertas que a gente recebe, a gente fica ofertando na vida de outras pessoas. Porque aquilo que Deus te deu não é para ficar com você, para você compartilhar com os outros. Aquela pesca não era para ele, era para compartilhar. Você vai ler lá em Atos, que uma igreja que vive um avivamento, tudo que ela recebe em unidade, eles compartilhavam tudo que eles recebiam. Sabe quando nós vamos viver um avivamento verdadeiro? Quando você decidir compartilhar aquilo que você tem recebido de Deus. Pastor, mas eu não tenho condições. Eu não estou falando de dinheiro, querido, estou falando compartilhar da sua vida, compartilhar do seu espírito, daquilo que você está recebendo, da transformação. Por que eu comecei compartilhando a história desse casal lá na igreja? Porque eu entendo que quando eu compartilho, o Espírito de Jesus é a própria profecia. Então quando eu compartilho, algo profético está sendo liberado sobre você. Quando eu testemunho, algo profético é liberado sobre a sua vida. Pastor, mas eu quero andar em águas profundas. Só anda em águas profundas quem entendeu o seu propósito e está disposto a compartilhar aquilo que recebeu. Avivamento, querido, não é um fogo que desce. Quantos cultos, quantas vezes você foi em conferências e o fogo desce? Avivamento é quando o fogo desce e ele se espalha. Está num tempo aonde essa igreja, janelas dos céus estão sendo abertas, o fogo está descendo e chegou o momento de se espalhar. Chegou o momento de se espalhar. Chegou o momento do fogo se espalhar. É um novo tempo. E do lá o fogo tem se espalhado tanto pela cidade, que eu estava lá, chegou uma mulher e falou assim: oi pastor, tudo bom? Tudo bem?
senhor que é o pastor? Eu falei, sou. Às vezes eu tenho medo de falar que eu sou o pastor, porque nós tivemos lá no último batismo. No último batismo tinha 2 seguranças armados na porta da igreja. Porque tinha gente lá se batizando e os seguranças estavam lá para que não acontecesse nenhum atentado com eles. Enquanto isso a gente fica brincando de igreja, né? Ah, porque o irmão não me cumprimentou. Ah, porque fulano não falou. Ah, porque foi meu aniversário, não mandou parabéns. Ah, porque... Né, a gente fica brincando de igreja. Enquanto lá a gente não tem tempo para brincar de igreja, irmão. Lá a gente não tem tempo para brincar de igreja. Nós estávamos ali compartilhando daquilo que Jesus estava fazendo. E a mulher chegou e falou assim, olha pastor, tudo bom, tudo bom. O senhor que é o pastor? Eu falei, sou. Eu queria me apresentar para o senhor. Eu falei, amém, tudo bom. Ela falou assim, eu sou lá de Antônio João. Não, de Antônio João não, Aral Moreira. Eu falei, que bênção, você veio visitar a gente? Ela, não, faz 2 meses que eu estou vindo na igreja todo domingo. É uma outra cidade, fica a 60 quilômetros de distância. Para vocês aqui 60 quilômetros né? Você vai trabalhar. Para nós lá 60 quilômetros você atravessa Ponta Porã e o Paraguai. Com a Pedro Juan Cabaleiro já chega em outros, né? 60 quilômetros é uma viagem. Você pega uma rodovia e chega em outra cidade, né? E as pessoas estão vindo. Elas não... Mas pastor, elas não vêm atrás da minha pregação. Minha pregação não é... Não sou o melhor pregador do mundo. Talvez tem vários outros melhores. As pessoas não vêm porque o nosso louvor é o melhor do mundo, não. Porque a nossa igreja tem uma estrutura boa, não. As pessoas têm vindo porque Jesus entrou no barco. Só por isso. Irmão, quando Ele entra no barco, aleluia. Quando Ele entra no barco, esses dias, pastor, Ele está entrando no barco. Pessoas, querido, estão sendo curadas. Uma menina foi curada de um nódulo de câncer. Pastor, mas então quer dizer que todo mundo está sendo curado? Não, nós estamos perdendo pessoas por causa do câncer, por causa de enfermidade. Mas e aí, o senhor não se frustra? Eu falo, não, porque eu sei quem Ele é e eu sei o lugar que Ele ocupa na nossa casa, Ele ocupa na minha vida. Eu não faço as coisas porque Ele me dá, eu faço as coisas porque eu sei quem Ele é. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, querido, é que ninguém faz nada grande sozinho. E se você está fazendo algo sozinho é porque não é grande. Chegou um novo tempo sobre essa igreja, um tempo de unidade. A palavra de Deus lá em Atos vai falar que o avivamento ele veio porque eles estavam unidos num só propósito, orando. Águas profundas. Águas profundas. Deus está chamando essa igreja para águas profundas. Deus está te chamando para viver em águas profundas. Chega o tempo de ficar andando no raso. Chega o tempo de ficar de mimimi. É tempo de águas profundas. Eu quero ler um texto e eu estou encerrando. Ezequiel 47 vai falar assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste.
O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessando o rio, novamente, dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, ela chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Águas profundas, querido, é onde você vai perder o controle. Sabe por quê? Muitas vezes você ainda não está vivendo aquilo que Deus chamou, você não está vivendo o sobrenatural de Deus. Você está falando: Deus, eu sei que eu tenho dons, eu sei que eu tenho um chamado de cura, eu sei que eu tenho um chamado profético, mas eu ainda não consigo viver tudo aquilo que o Senhor tem. É porque você ainda está no controle, a água ainda está batendo na cintura, e você está controlando para onde você vai. Chegou o tempo de perder o controle, querido, dar o controle para Ele. Falar: Senhor, controla a minha vida, controla onde eu devo ir, controla as minhas amizades, controla as minhas amizades. Eu estava almoçando numa casa, pensa a vergonha que eu passei. Estava almoçando numa casa, uma casa muito chique, nós estávamos lá almoçando. E a mãe falou assim: meu filho, ele falou que, estava Kelly, eu, minha filha mais velha, né? Meu filho falou que você, Maria Eduarda, né? Que ele não tem problema nenhum com você, não. Aí ela falou assim: não, eu sei, tia, eu também não tenho problema com ele nenhum, não. Eu gosto muito dele, ele é muito meu amigo. Só que as amizades que ele anda, elas não são para mim. Minha filha tem 14 anos, querido. As amizades que ele anda não são para mim. Eu estou com um tempo que eu tomei uma posição, tia, em Deus, e eu falei assim: Deus, afasta de mim todas as amizades que não me fazem bem. Eu abaixava a cabeça assim, eu falava assim: para de falar, para de falar, para de falar, para de falar. A dona da casa olhou e falou assim: ele falou mesmo para mim que você é diferente, que você tem uma opinião firme. Pessoas cortam volta dela na escola porque ela decidiu se posicionar como crente. Pessoas não convidam ela para as festas porque ela se posicionou. Está chegando a época de festa junina, já estão tirando sarro dela. Ela se posicionou. O posicionamento dela, Deus viu e honrou os 15 anos e o sonho dela. Sabe por que você ainda, querido, não está vivendo em águas profundas? Porque, eu vou, para não perder a amizade, eu vou aqui, para continuar. Não, eu continuo amigo. Não tem problema não, querido, nós somos amigos. Para. Quer viver em águas profundas? Começa a selecionar suas amizades, para de ter o controle. Começa a mudar quem você é, começa a mudar os lugares e o ambiente que você anda. Tem ambientes que não é para você e você continua indo, e Deus já te falou e você não para de ir. O texto continua: ele me perguntou, o filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio carrega para o leste, pelo deserto e até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Quando eu perco o controle e eu decido mergulhar em águas profundas e começo a caminhar nesse rio, querido, aonde eu passo, a vida, aonde eu passo, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Quando você começar a andar em águas profundas e deixar Deus ter o controle da sua vida, haverá cura. Árvores brotarão, frutificará ao redor da sua casa, ao redor da sua vida.